Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre as ocupações e as missões dos Espíritos. Então nós vimos nos estudos semana passada que os Espíritos todos podem ter ocupação. Vai depender se o Espírito quer ou não quer trabalhar, mas ocupação tem para todos. Então, tanto o espírito desencarnado no plano espiritual, quanto o espírito encarnado, como nós estamos aqui, temos as nossas tarefas, temos as nossas missões, e elas são tarefas pequenas ou grandes, mas todas elas com muita importância para fazer parte desse conjunto todo que é a humanidade. Então, todos nós temos condições de termos ocupações que para nós sejam pequenas, mas que são importantes, porque a ideia das nossas ocupações, das nossas missões, é fazer com que a humanidade se engrandeça, fazer com que todos nós possamos progredir. E pode ser pequenos atos, a educação que nós damos para os nossos filhos é uma missão, uma palavra amiga para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, é uma ocupação. Então todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos as nossas ocupações. E os espíritos, na sua vida no plano espiritual, também têm muitas ocupações. Vai depender da vontade dele trabalhar. Trabalho não falta. Essa visão que nós temos dos anjos que tocam flautinhas é uma visão equivocada, porque os anjos, que são espíritos muito evoluídos, eles têm inúmeros trabalhos. Ninguém fica na ociosidade quando adquire um certo conhecimento, engrandecimento espiritual. Ninguém fica ocioso. Todos temos ocupações. No plano espiritual, ocupações para se aperfeiçoar, ocupações para ajudar os encarnados, ocupações para ajudar os próprios irmãos desencarnados. E foi isso que nós começamos a ver no estudo da semana passada. Na pergunta 573, Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, missão de espíritos como nós, que nos encontramos encarnados. Respondem os espíritos: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então nós temos as nossas ocupações, né? Quando a gente fala de missão, a gente fala de uma coisa que teoricamente é mais importante, né? Daqueles espíritos mais nobres, os espíritos mais evoluídos que vêm aqui com propósito, como Jesus, como Allan Kardec, como Chico Xavier, entre outros irmãos muito importantes, né? Mas missão todos nós temos. E essas missões são dadas de acordo com a capacidade que nós temos de realizar essas missões. Porque muitas vezes, no estágio que nós nos encontramos, essas missões que nos são dadas, muitas vezes a gente falha. E Jesus e Deus sabem disso, que nós temos capacidade de ir até um determinado ponto, mas às vezes esse determinado ponto, que não é grandes coisas, já serviu para alguma coisa. Então todos nós temos as nossas missões, as nossas ocupações. 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Bom, se todo mundo pode ter ocupação
querendo trabalhar, até, inclusive nós, existem seres que ainda ficam na ociosidade, que são considerados pessoas inúteis, que vivem por viver, não têm um propósito de vida traçado. Então, qual pode ser na Terra a missão dessas pessoas? Respondem os espíritos. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, esses irmãos ociosos, que têm uma vida inútil, que não procura auxiliar ninguém, que não procura progredir, estudar, esses irmãos vão ter, ele já tem, né, nessa encarnação, os aborrecimentos dessa escolha, os desgostos da vida que a vida, por não ter uma utilidade, porque a gente se sente tão bem quando a gente é agradecido por uma ajuda que nós fizemos ao nosso irmão, né, por um auxílio. É uma sensação tão prazerosa. Imagina o que sentem esses irmãos que não fazem nada, que não querem fazer, que não querem progredir. Essas pessoas vivem em desgosto, né? Vem uma outra pergunta dentro dessa mesmo. Pois que lhes era facultada a escolha, ou seja, uma vez que eles podiam escolher, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Então isso vai, né, de encontro a isso que nós falamos na pergunta passada, que todos os espíritos têm uma ocupação, mas eles precisam querer também, né? Precisam querer trabalhar para poder dar um salto maior. Então, já que é facultada a escolha, por que eles preferem essa vida sem nenhum proveito? E os espíritos respondem: entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor, uma vida de trabalho. Existem espíritos que também recuam, se recusam a trabalhar. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que o induzem a permanecer na ociosidade. Tem espírito que escolhe ficar na ociosidade e tem espírito que se prontifica a um propósito, mas na hora de acontecer a sua tarefa, recua, né? Como nós também, muitas vezes a gente faz isso, né, encarnados, né? Temos que fazer uma coisa, sabemos que devemos fazer uma tarefa qualquer, deixa para amanhã a gente faz, fica postergando, né? E acaba que nunca faz. Então, há espíritos que sim, podem viver na ociosidade, por escolha. Pergunta 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem realmente tem na Terra uma determinada missão? Nós trabalhamos, nós temos nossas ocupações, nós formamos a nossa família, tudo isso são ocupações, são missões. Mas a pergunta está falando que, quando você fala em missão, você pensa numa coisa assim que vai ajudar muita gente ao mesmo tempo, ou seja, um ato mais, digamos assim, grandioso, né? Então, como é que se distingue um espírito que está realmente predestinado a ter uma missão, uma coisa mais importante, né? Um político que poderia conduzir a nação a um grande avanço, a um grande desenvolvimento, por assim dizer.
E os Espíritos nos respondem: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Então, se a gente vê uma pessoa que está conduzindo outras pessoas, está proporcionando com que essas pessoas também possam se desenvolver, essa pessoa tem uma missão importante. Olha quanto de literatura o Chico Xavier deixou para nós, né? É um missionário. Ele veio para cá para levar multidões junto com ele para se melhorar, né? Então se reconhece uma pessoa desse porte pelos grandes feitos que ele faz, de engrandecimento, né? Um político que melhora muito as condições de uma cidade é um missionário, né? Porque é um meio onde predomina muita corrupção, egoísmo. Então se encontra um político que se propõe a fazer coisas boas, é um missionário. Pergunta 576. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Ou seja, esses indivíduos que vieram e causaram grandes realizações aqui entre nós, eles já foram predestinados a isso? Respondem os Espíritos: algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo, ou seja, ele tem uma noção que eu vou ser um político, que eu quero mudar a minha cidade. Eu posso carregar comigo essa noção, né? Que veio do plano espiritual, que eu tracei comigo no plano espiritual. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas, ou seja, tudo vai caminhando para que a pessoa possa chegar a realizar essa missão dele. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Então, ninguém aqui encarnado sabe que eu vim para fazer isso. Tem uma intuição, tem uma noção. É uma coisa que você vai crescendo cada vez mais, né? E você vai sendo sempre direcionado para essa benfeitoria, para você ter a oportunidade de atingir esse objetivo. Pergunta 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido uma missão não prevista? Um ser encarnado pode desenvolver um trabalho da qual ele não foi predestinado, da qual não estava pensando em realizar e acontecer? Respondem os Espíritos: nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A mil dadas vezes, frequentemente, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Ou seja, muitas vezes nós podemos ser instrumentos para que um espírito possa se utilizar do nosso trabalho para que seja feita uma obra melhor. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se ele estivesse encarnado, mas ele é espírito. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, quando a gente está dormindo, o espírito encarnado, nós, se comunica diretamente com o espírito errante, que está no plano espiritual, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, um escritor pode não ter sido predestinado a escrever um livro tal, mas um espírito, ele pode ser o veículo para que um espírito escreva esse livro por intermédio da mediunidade desse espírito, desse ser encarnado. Pergunta 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão?
É o que mais acontece, né? Entre nós. Poderá um espírito, por culpa sua, falir na missão? A gente falha a todo momento, né? É por isso que nós estamos aqui ainda, né? Sim, é a resposta. Se não for um espírito superior. O espírito superior não fale. O espírito superior, ele já passou pelos egoísmos, pelas vaidades, né? Suporta críticas e suporta os inconvenientes do caminho com resignação. Nós aqui precisamos aprender um pouco mais sobre isso. E que consequências lhe advirão da sua falência? Se esse espírito falir, se esse ser encarnado falir, quais são as consequências? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Se a falha do espírito, esteja encarnado ou não, se a falha dele trouxer consequências ruins para as pessoas, esse espírito vai estar comprometido com essas pessoas, vai ter que depois retomar numa outra encarnação, que é onde a gente passa pelas nossas provas, né, e expiações, vai passar por outra encarnação para tentar passar por uma prova semelhante. Muitas vezes com dificuldades, às vezes um pouco piores, né? Mas ele vai ter que... A punição é retomar a tarefa que ele foi designado ou que ele se ofereceu para fazer. Pergunta 579. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Bom, se os desígnios são de Deus e Ele dá uma missão para um espírito e esse espírito fale, como é que a gente compreende isso se Deus deu para um espírito uma missão que ele sabe que poderia falir? Vamos ver a resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, às vezes, nós servimos de instrumento para executar uma obra que muitas vezes não vai ser executada de forma adequada, mas que vai ter um determinado benefício. A gente vê aí, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele se rebelou contra a tirania do reinado na França e promoveu uma revolução que libertou o povo francês da tirania dos reinos. Só que Napoleão Bonaparte, não conformado com viver no seu país unicamente, quis expandir o Império Francês para vários países em volta na Europa, né? Então, teoricamente, ali ele já estava exagerando, ele colocou ali a essência humana falha dele, mas ele teve um papel importante. Possivelmente ele faliu na sua execução, mas ele trouxe benefícios para o povo francês, que foi a liberdade da tirania dos reinos. Inclusive, o Brasil também se beneficiou desse ato inconsequente de Napoleão Bonaparte, porque quando Napoleão ameaçou invadir Portugal, o rei de Portugal fugiu para o Brasil. E aí construiu-se no Brasil, evoluiu-se o povo brasileiro, porque teve que ser sede do governo, do reinado português, e o Brasil deu um salto muito grande na sua independência. Então Deus às vezes se utiliza de seres que Ele sabe que vai falir nas suas missões, mas que vai trazer benefícios outros. Mas esses indivíduos também pagarão pelas consequências ruins que causaram.
Pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outro que o faz por provação? Ou seja, duas coisas diferentes, provação e missão. Aquele que veio em missão, teoricamente um espírito mais evoluído, para uma missão grande, tem as mesmas apreensões, fica apreensivo diante de uma tarefa, como aquele que passa por uma provação, ou seja, como nós que vamos passar por obstáculos aí na nossa vida? E a resposta é não, porque que seriam os espíritos que vêm em missão, trazem a experiência adquirida. Então são espíritos mais engrandecidos, são espíritos mais nobres, que já caminharam muito até chegar no nível que eles estão. Então não tem apreensão diante de uma missão. Jesus não teve apreensão nenhuma diante da missão que ele teve. Madre Teresa de Calcutá não teve apreensão nenhuma, executou a missão dela, né? Nós é que diante de um obstáculo temos apreensões, ficamos com medo, receio, a gente não confia que a gente tem capacidade para isso. Pergunta 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, ou seja, aqueles que conduzem os seres humanos, que o iluminam com a luz do gênio, com a luz da inteligência. Entre eles, porém, há alguns que se enganam, que, de par de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? É o que eu falei sobre Napoleão Bonaparte. Ele veio para fazer um grande ato, né? Mas depois ele quis conquistar mais países, né? E aí gera guerra, geram destruições, morrem pessoas. Como se deve considerar a missão desses homens? Respondem os espíritos, como falseadas por eles próprios. É o homem que falseia suas missões. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Ou seja, o nível de evolução está abaixo daquela tarefa, mas eles puderam executar porque até onde eles podem ir, vão trazer algum tipo de benefício. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, muita gente que às vezes a gente considera que trouxe ensinamentos equivocados, são equivocados para nós agora. Mas e há 1000, 2000 anos atrás? Né? Serviram para aquele povo que ainda era muito preso à ignorância. Então, esses ensinamentos que para hoje, muitas vezes a gente considera como equivocados, mas para a sociedade daquela época, com certeza, podem ter trazido alguns benefícios. Pode-se considerar como missão a paternidade? Ser pai e mãe é uma missão? Na pergunta 582. Os espíritos respondem, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, ou seja, aos filhos, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, se os filhos vierem a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, a paternidade, sem sombra de dúvida, é uma grandiosa missão que é dada para todos nós.
poder conduzir um ser humano também, um espírito, que são nossos filhos, para a senda do bem, é uma tarefa sem preço, incalculável. E Deus nos facilita, como diz o texto, dando para a gente um bebezinho frágil, débil. Para quê? Para que a gente possa olhar naquela criança um ser indefeso e poder não se contaminar pelos problemas que nós tivemos de convivência no passado, quando muitas vezes acontece. Então é um serzinho frágil, que não entende muita coisa, propício para a gente poder ensinar. Agora, se a gente falha nessa tarefa, se a gente sucumbe nessa tarefa, se a gente deixa nossos filhos sem limites, se a gente deixa nossos filhos com más tendências, se a gente não corrige essas más tendências dos filhos, quando esses filhos estiverem na forma adulta e tiverem a independência de ação do espírito, que o espírito adquire depois de uma determinada idade, os pais também vão sofrer, porque os filhos certamente vão acabar sucumbindo em vícios, criminalidade. Aí qual pai que não sofre de ver o filho numa situação dessa, né? E aí vem o remorso por a gente poxa, eu podia ter feito melhor. Mas também pode acontecer de ter dado toda boa educação, todo amor e carinho e o filho sucumbir. Pode. Isso a gente vai ver nas perguntas para frente. Então é uma grandiosa missão a paternidade. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Nós cuidamos muito bem dos nossos filhos, nós ensinamos o que é certo, o que é errado, nós demos uma vida confortável dentro das nossas possibilidades para os nossos filhos, abrimos mão das nossas coisas para dar para os nossos filhos, ensinamos, educamos, e apesar disso tudo, o filho se transvia, vai para um caminho errado. Os pais também são responsáveis por isso? A resposta dos espíritos é não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então aquela criança que a gente vê que é difícil, quanto mais difícil, mais propensa às coisas desagradáveis essa criança é, se esses pais conseguem desviar essa criança dessa situação, mais mérito os pais vão ter. Assim como os nossos irmãos anjos da guarda também têm os seus méritos em estarem do nosso lado, nos instruindo, através do pensamento, da intuição, a tomar um caminho correto, né? Decisões corretas, mais acertadas. Se o filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos pais, tiram estes daí algum proveito? Ou seja, os pais são completamente negligentes com os filhos, mas, apesar disso, os filhos se tornam homens de bem. Os pais tiram algum proveito disso? A resposta é: Deus é justo. Ou seja, o ambiente familiar, o ambiente de amizades, nosso ambiente social, ele é propício e ele é feito para que todos auxiliem a todos a crescer. E dentro de casa não é diferente. Muitas vezes os filhos são espíritos muito mais iluminados que os pais. E nenhum problema tem isso. Deus está aí para promover esses ajustes mesmo, né? Quantas vezes a gente vê filhos maravilhosos e pais completamente, como a gente diz, fora da casinha, né? Mas os pais também tiram muito proveito desses filhos. E a gente vê isso a todo momento. Exemplos aí a gente tem, todos nós temos na família e nos nossos amigos. Apesar da displicência dos pais terem filhos maravilhosos, iluminados. E a última pergunta desse capítulo, que vai encerrar a segunda parte do Livro dos Espíritos, é: de que natureza será a missão do conquistador que apenas
visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando. Ou seja, um conquistador, o exemplo de Napoleão é uma parte. Um conquistador, para satisfazer a sua ambição, vai conquistando os países em volta, promovendo guerras, né? De que natureza seria a missão de seres como este? Responde os espíritos: as mais das vezes não passa de um instrumento para que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer com que o povo progrida mais rapidamente, né? Então essa atitude do conquistador Napoleão, como eu disse, favoreceu muito ao desenvolvimento da nossa nação. Nós éramos completamente subjugados a Portugal, nós tínhamos instituições muito precárias, e quando a família real veio de Portugal para o Brasil, veio trazendo também o progresso, a primeira universidade, o banco, ou seja, a comunidade, a sociedade foi se estruturando, né? Tudo baseado numa inconsequência de um conquistador lá na Europa, mas trouxe benefícios, né? Então Deus às vezes permite, porque a sociedade precisa passar por isso, e vai ter uma grande conquista no final das contas. Uma outra perguntinha dentro dessa mesma: nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, Napoleão não teve nenhuma parte direta com benefício do nosso aprimoramento como nação, pois que visava um fim todo pessoal lá na Europa. Aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem. Então, quem provocou guerras, mesmo que traga benefícios outros para outras pessoas, apesar da calamidade que causa, esses que promoveram guerras também tiram algum proveito? Respondem os espíritos: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções, e com as consequências desagradáveis, consequências ruins também. Uma nota de Kardec que fala sobre todo esse capítulo aqui, sobre a ocupação dos espíritos. Os espíritos encarnados, nós, temos ocupações inerentes às suas existências corporais, ou seja, nossas ocupações têm relação direta com a nossa existência corporal. Nós precisamos trabalhar para conseguirmos o nosso salário, para podermos comprar nossos alimentos, comprarmos as nossas roupas. No estado de erraticidade, lá no plano espiritual, ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. E vai explicar aqui as ocupações dos espíritos de acordo com o grau de adiantamento dos espíritos. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Então, alguns espíritos se estudam, se preparam para a nova encarnação, tentam se melhorar, isso no plano espiritual. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, é uma outra categoria de espírito que tem uma outra ocupação, né, que é auxiliar a humanidade no progresso. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, como os nossos benfeitores espirituais que aqui se encontram, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Então, existem espíritos encarregados de fenômenos da natureza. Os espíritos vulgares, os espíritos comuns, se imiscuem, se misturam
entre as nossas ocupações e diversões. Trabalha um pouquinho, se diverte um pouquinho no plano espiritual, vai fazer uma visitinha para locais não muito adequados. Eles podem fazer isso, né? Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então, como nós podemos ver, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, têm uma missão, pequenina ou grandiosa, dependendo do quanto ele possa suportar a sua tarefa, né? E tem também os espíritos ociosos que não querem fazer nada e aqueles que querem fazer o nosso mal. Tem, esses ainda desconhecem o amor, né? O amor que Deus nos oferece. Mas um dia eles vão reconhecer, são irmãos que ainda, como nós, são irmãos adoentados, que ainda não têm um grau de evolução adequado, né? E cabe a nós, sabendo que nós temos o objetivo de progredir, de crescer, deixarmos um pouquinho de lado as coisas materiais, o excesso das coisas materiais, porque a gente precisa das coisas materiais para poder avançar, e pensar um pouquinho na nossa evolução espiritual. Então nós temos na doutrina espírita uma oportunidade muito grande, pelo conhecimento que nós temos, do porquê que nós estamos aqui, qual é o objetivo da gente, o que nós devemos fazer, né? Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para saldar as nossas dívidas de amor do passado e buscar o nosso crescimento. E se a gente sabe que atingindo um grau de evolução maior, nós vamos ser mais felizes, nós vamos habitar mundos melhores do que esse que a gente habita, né? Por que ainda a gente não dá um passo maior do que a gente pensa que a gente dá, né? Fica aí para a reflexão de todos nós. Vamos seguir agora com o tema do Evangelho do Cristo. Boa noite.